Aproveitem para estudar, né? Quando a gente fica em casa, a gente tem mais tempo para estudar. Essa é uma vantagem, acho que é a única, mas é uma vantagem. Sobra mais tempo, né? Então vamos, depois eu tenho muita coisa ainda para fazer. Deixa eu colocar para gravar primeiro. Está gravando, deixa eu apresentar. Deixa eu só ver se está tudo de acordo. Sim. Ah, putz, fechei. Que burra. Pronto. Todo mundo está vendo? Tá tudo certo? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. De vez em quando eu vou dar um grito, ver se vocês estão por aí, né? Porque eu fico sem feedback aqui, sem resposta. Então vejam, turma. Insuficiência cardíaca. De novo, de novo. E de novo depois no 8º termo e depois no internato inteiro. Oi? 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 Acho que só deve ter clicado errado, prof. Por quê? É porque eu acho que às vezes na hora que ela entrou, ela esqueceu de desligar o microfone, daí deu algum barulho. Ah, não é nada então, não é nada comigo. Acho que não. Tá, então vamos lá. Fica esperta aí, Laura. Então vamos. Insuficiência cardíaca. Por que a gente fala tanto de insuficiência cardíaca, né? Porque Ele travou, professor. Porque ainda é uma doença muito prevalente. Tem alguém que está com o microfone ligado, eu acho. Vamos fazer uma busca ativa. Quem é que está com o microfone ligado? Desligaram? Era o microfone da Bárbara Barbosa. Ela já desligou? Desligou, não sei se o dela tá travando, tá dando alguma coisa. Tem algum barulho. Vamos lá, vamos tentar. Então, vamos. Então, turma, a insuficiência cardíaca é uma doença muito prevalente e de muita mortalidade. E nós ficamos por muito tempo sem nenhuma mudança, sem nenhuma inovação no tratamento da insuficiência cardíaca. Só que, recentemente, de uns 3 anos para cá, esse panorama mudou. E nós conseguimos, então, melhorar um pouquinho o tratamento farmacológico da IC. Hoje nós temos 2 drogas novas, drogas muito boas para a insuficiência cardíaca. Nada que cure a insuficiência cardíaca, mas que pelo menos... Oi, Vitória. Mas que pelo menos a gente tem um controle melhor, principalmente dos sintomas e da mortalidade, tá? Então, é uma doença prevalente no mundo todo, mas principalmente nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque nesses países nós não temos um controle adequado dos fatores de risco para insuficiência cardíaca, que é hipertensão e que é isquemia miocárdica. Então, os países que controlam melhor os fatores de risco têm uma incidência mais baixa de insuficiência cardíaca, isso é óbvio, não é? Então, vejam só, esse slide é muito legal. Embora ele seja antigo, ele mostra exatamente como é a progressão da insuficiência cardíaca. Então, veja, quando o paciente tem uma lesão
cardíaca, uma lesão no músculo do miocárdio, e ele começa a ter sintomas de insuficiência cardíaca, e vocês se lembram que os sintomas são quantificados pela dispneia, não é? Então, a gravidade da dispneia me dá naturalmente a gravidade da insuficiência cardíaca. O paciente evolui de classe funcional 1, quando ele não tem dispneia, só tem lesão estrutural e fator de risco, e evolui para a classe funcional 4, quando ele já tem dispneia, inclusive em repouso. Então, esse paciente é muito grave. Quando o paciente entra numa fase de insuficiência cardíaca, classe funcional 3, a partir da classe funcional 3, o que acontece? Esse paciente começa a hospitalizar muito, ele vai internar mais, porque ele precisa de furosemida endovenosa. Basicamente é por isso que eles internam. Quando o paciente começa a ficar edemaciado, a gente precisa lembrar que a alça intestinal também fica edemaciada. Os pacientes vêm com desconforto gástrico, desconforto abdominal, porque eles têm edema de alça intestinal e edema gástrico. Então, esses pacientes têm um prejuízo na absorção da furosemida, que é o diurético utilizado, né, diurético de alça. Se eles têm esse prejuízo na utilização da furosemida, eles acabam ficando cada vez mais edemaciados, e aí a gente precisa transferir a furosemida da via oral para a via endovenosa. Esse é o detalhe. E aí precisa internar para fazer isso, não dá para fazer isso. Em alguns convênios a gente tem home care. Aqui em Prudente eu faço muito com meus pacientes idosos. Para não internar, ainda mais agora nessa fase de Covid, para não internar, a gente deixa o paciente hospitalizado em casa, né? Fica fazendo furosemida endovenosa. E aí o convênio tem uma equipe com médicos que vai até a casa para ver se está tudo bem com o paciente. O laboratório vai lá também para colher exames, isso é um ganho muito grande. Mas, enfim, no SUS eu não tenho essa situação. Então, eu interno o paciente para compensá-lo. Cada internação dele significa vida menos. Ele interna, ele faz pneumonia, ele faz infecção de urina, e aí ele acaba ficando cada vez mais doente. Então, nessa fase, nós temos um aumento das hospitalizações e uma redução da sobrevida, ou seja, um aumento da mortalidade. E essas duas drogas novas que surgiram agora, uma se chama sacubitril/valsartana, e a outra é a gliflozina, que vocês já escutaram com o professor Rodrigo, são drogas promissoras, elas reduzem muito as hospitalizações. E o sacubitril/valsartana já foi provado que ele inibe a mortalidade, diminui a mortalidade, ok? E aumenta a sobrevida. Então, a gente tem uma visão melhor agora do prognóstico dessa doença. Insuficiência cardíaca, eu já disse no semestre passado, tem como definição a incapacidade do coração de manter débito cardíaco. Então, se eu não consigo manter uma boa perfusão tecidual, se eu não tenho sangue chegando adequadamente para os tecidos, automaticamente eu tenho uma insuficiência cardíaca. Mesmo que eu tenha uma pressão boa, a pressão arterial não define a insuficiência cardíaca. Quem define é o débito cardíaco, é a falta de sangue, de fluxo de sangue para os tecidos, ok? E lembrando também lá do quinto termo, falei isso ontem à tarde, no quinto termo, lembrando que nós temos uma fisiopatologia em que todas as vezes que eu tenho algum motivo para lesar o miocárdio, eu tenho alguma situação, uma hipertensão, uma isquemia, uma valvopatia, eu tenho alguma etiologia que está fazendo a disfunção ventricular, seja disfunção sistólica, perda de força, seja diastólica. Nessa situação, o que eu vou fazer? Uma hipoperfusão tecidual e coronariana. Quando eu tenho essa hipoperfusão, se eu não tenho débito, se o débito é mais baixo, eu não vou perfundir. Não perfundindo, eu vou ter um prejuízo no metabolismo. E principalmente, com débito mais baixo, eu acabo tendo uma pressão não adequada para nutrir os tecidos. E aí surgem mecanismos para tentar melhorar esse débito cardíaco. Então, naturalmente, no organismo, eu começo a ativar tanto o sistema nervoso autonômico, né? No caso simpático, está aqui do lado, quanto o sistema humoral, que são os hormônios. Então, o que nós vamos ter? Para manter esse débito adequado por um tempo maior, nós vamos fazer uma ativação simpática e vamos liberar noradrenalina na circulação.
A noradrenalina vai taquicardizar esse paciente, vai aumentar a força de contração, isso é bom, aumentar a força de contração é bom, mas a taquicardia que ele faz e a lesão que ele faz direto no miocárdio, além da vasoconstrição, que vai ser muito ruim para pós-carga, né, do coração, eu vou fazendo remodelamento cardíaco, lembra? Esse coração começa ou hipertrofiar, ou dilatar, ou fazer apoptose, até chegar à morte de miócito. E isso vai piorar cada vez mais a disfunção. Então, esse paciente morre muito rápido. Outro sistema que foi descoberto há bastante tempo atrás, há mais de 20 anos, é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vocês quase não conhecem, né? Esse sistema. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativado pelo baixo débito cardíaco, o que acontece? Liberado pelo rim, né? A renina liberada no rim, quando o fluxo sanguíneo renal diminui por conta da IC, e aí eu vou ter angiotensina 2. A angiotensina 2 tem efeitos deletérios no miocárdio. Tudo bem que ela restaura o débito, que ela aumenta retenção e água, restaura débito, mas essa retenção de sal e água piora o edema e ela vai direto no miocárdio para fazer remodelamento cardíaco e o paciente morre mais rápido. Além da aldosterona que a gente libera também secundariamente em função da angiotensina 2. Então, quando nós temos esses mecanismos adaptativos que por um tempo parece benéfico, tanto aldosterona, angiotensina 2 e noradrenalina com adrenalina, todas essas substâncias acabam fazendo remodelamento do coração. E faz uma toxicidade, porque vai lesando esse miocárdio, até fazer apoptose e fazer necrose e evoluir para a morte celular, certo? Então, nós precisamos fazer o que, na verdade? Aqui. Bloquear esse sistema. Todo o tratamento da insuficiência cardíaca hoje, ele é fundamentado no bloqueio da função desse mecanismo adaptativo, desses mecanismos de controle. Então, eu preciso bloquear a noradrenalina e adrenalina, eu preciso bloquear a aldosterona e eu preciso bloquear a angiotensina 2. Esse é o arsenal que nós temos hoje associado a mais algumas coisas. Então, é isso que eu preciso fazer para poder controlar a insuficiência cardíaca do meu paciente, fazer com que ele viva mais, diminuir a sua mortalidade, certo? Então, turma, vejam, está aqui. Vamos bloquear a adrenalina, a aldosterona e a angiotensina, mas duas coisas. Como eu faço isso? Com drogas, ok. Beta-bloqueador, IECA ou BRA, certo? Vocês vão ter uma aula com a Renata, ela vai falar tudo sobre as drogas, mecanismos de ação, sobre efeitos colaterais, então, contraindicações. Hoje nós vamos falar de terapêutica. Como eu junto tudo isso? Qual é a finalidade de usar essas medicações? Como é que eu faço com isso? Então, beta-bloqueador, neutralizando a atividade simpática. IECA, que são os PRIO, né? Enalapril, captopril, BRA, bloqueador do receptor de angiotensina, que são losartana, valsartana, omesartana, estas drogas inibem a angiotensina 2. E ainda temos a espironolactona, ok? Com isso, eu vou bloquear, então, esse mecanismo fisiopatológico. Eu vou até aproveitar e fazer uma coisa aqui, turma. Aguenta um pouquinho aí. Ó. E hoje nós temos, então, o sacubitril, valsartana, tá? E temos as gliflosinas. As gliflosinas não foram ainda testadas quanto ao remodelamento, mas elas diminuem muito a hospitalização. Então, gente, se eu diminuo hospitalização, automaticamente eu estou melhorando sim a mortalidade do meu paciente. Lembrando que o sacubitril valsartana entra no lugar do IECA. Depois eu salvo, tá? Então, sacubitril, peraí. Olha lá.
Depois eu arrumo para mandar para vocês, tá? O sacubitril valsartana entra no lugar do IECA. Então, hoje a gente pode deixar o paciente com um beta-bloqueador, uma espironolactona, um sacubitril valsartana, porque a valsartana estaria ocupando o lugar do BRA aqui, e aí com o acréscimo do sacubitril, vou falar no final da aula, e as glifosinas. Então, o paciente hoje nós não temos um tripé da insuficiência cardíaca, nós temos um quadrado, né? E com isso, então, os nossos pacientes vivem mais, isso é muito importante. Lembrando rapidamente também que, quando um paciente desenvolve insuficiência cardíaca, seja ela sistólica ou diastólica, o que eu estou querendo dizer com isso? Sistólica é quando ele não tem força, diastólica é quando ele não relaxa. Se não relaxa, não enche, a pressão fica muito alta lá dentro. Se não enche adequadamente, também não vai esvaziar. Então, em qualquer uma das duas situações, o débito cardíaco vai estar alterado. Mais do que isso, além de perder o débito, de não ter condições de ejetar para as artérias, tanto a artéria aorta quanto artérias pulmonares aqui, vindo do ventrículo direito, portanto, eu não teria um bom fluxo sanguíneo sistêmico e eu teria sintomas disso, eu tenho que lembrar também que, não ejetando para frente, esse sangue todo vai ficar represado e acumulado para trás. Sangue acumulado no sistema venoso vai me dar o quê? Aumento da pressão no capilar. Aumenta a pressão nas veias, aumenta no capilar, e aí extravasa líquido. Então, se o paciente fica edemaciado, geralmente o edema é caudal, por ação da gravidade. Então, o paciente não acorda tão edemaciado, mas no decorrer do dia, ele vai ficando, porque ele fica de pé, ele anda, né, fica sentado, esse edema vai se acumulando muito nos membros inferiores, tá? Pode chegar até a região sacral. Tem edema de alça intestinal, edema gástrico, tem ascite, e ele faz também um edema pulmonar. Por quê? Porque se o ventrículo direito estiver sobrecarregado, e normalmente ele também fica, em decorrência do ventrículo esquerdo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma sobrecarga de líquidos no capilar pulmonar, e esse paciente tem uma congestão venosa pulmonar. Então, eu tenho dois efeitos da insuficiência cardíaca. Eu tenho o coração no centro. Se não vai sangue para frente, os tecidos lá na frente vão sofrer esses sintomas anterógrados de baixo volume sistólico. Então, um baixo fluxo sanguíneo. E se o coração que está aqui não se adequa à contração, não consigo ejetar, represa para trás. Quem está atrás, sistema venoso. E aí eu vou congestionar os órgãos, tanto pulmonar, congestão periférica, pulmonar, quanto periférica. Isso explica, então, para a gente toda a propedêutica da insuficiência cardíaca, não é? Aqui ele tem congestão e aqui ele tem sinais de baixo débito cardíaco. O que significa um sinal de baixo débito? Os senhores vão ver bem esse sinal de baixo débito quando vocês estiverem diante de um paciente que está bem descompensado da insuficiência cardíaca. Esse é o paciente que a gente enxerga bem, tá? Como assim? Esses pacientes, eles começam a não ter uma boa perfusão. Então, por exemplo, se eu não tenho uma boa perfusão cerebral, esses pacientes começam a ficar sonolentos, rebaixam o nível de consciência, é assim que eles se apresentam para a gente. Se o fluxo renal não está adequado, eles começam a fazer oligúria, e se isso continuar, eles caminham para uma insuficiência renal, às vezes até aguda, certo? Eu começo a não ter um bom fluxo de medula óssea, então eu começo a ter perda de plaquetas, não consigo fazer, eles fazem muita anemia, plaquetopenia, baixo fluxo hepático, começa a aumentar, diminuir a produção de proteínas, e assim eu tenho todo um arsenal, uma propedêutica muito rica na insuficiência cardíaca. Uma outra coisa que acontece numa fase muito aguda, né, uma insuficiência cardíaca agudizada, nós vamos ter aula de insuficiência cardíaca aguda depois da prova. Então, vocês vão ver que nessa situação, o paciente chega para você pálido, bem pálido, com sudorese fria, você pega na mão dele, ele está gelado, ele está frio. Isso é má perfusão tecidual, tá? Aquele tempo de enchimento capilar fica muito reduzido, porque não tem fluxo sanguíneo. Então, isso seria já numa situação bem mais agudizada, certo? A gente vai falar disso lá na frente. E aí, então, para otimizar, para tirar os sintomas desse paciente, o que eu preciso fazer?
eu preciso melhorar essa congestão, então eu vou tomar medidas farmacológicas ou não, para reduzir a pré-carga. Por quê? Porque não adianta eu ofertar muito líquido para esse coração se ele não tem força, condições para mandar para frente. Isso vai ficar acumulado aqui. Então, lembrando disso, é que nós vamos usar diurético. Diurético é a base do tratamento da insuficiência cardíaca em descompensação. Cuidado, coloquem na cabeça, tatua isso no cérebro. Diurético só serve para secar o paciente. Ponto. Só serve para tirar sintomas, para amenizar a função cardíaca, porque não vai sobrecarregar. Mas diurético, qual é o diurético de escolha? Furosemida, né? É um diurético de alça, porque ele drena uma grande quantidade de líquido. Então, a furosemida, que é o diurético de escolha, não vai reduzir mortalidade, não vai aumentar a sobrevida, ok? Só vai melhorar a hospitalização se você conseguir fazer em casa. Então, turma, eu uso diurético sim, quando o paciente está congesto. Eu tenho vários pacientes no meu consultório com insuficiência cardíaca. Ontem eu recebi uns 3. 2 eu tirei a furosemida. Eles estão tão bem, tão sequinhos, que eu tirei a furosemida. Mas eles mesmos sabem. Já avisei. Olha, senhor, se começar a ficar cansado, se começar a inchar as perninhas, o que é para fazer? Volta a furosemida, por boca mesmo. Deu certo, deu. Não deu, vai para o hospital e me avisa. Ou vem no consultório e a gente tenta otimizar. Certo? Muito bom. Além de tentar controlar a pré-carga dos pacientes, eu não faço isso só com diurético, tem outras maneiras. Eu também preciso controlar a pós-carga. Nós vamos falar mais disso aqui na insuficiência cardíaca aguda, certo? Como é que eu controlo a pós-carga? Então, a gente vai discutir isso mais para frente, certo? Na outra aula. E é isso que eu estou falando aqui. Então, para eu otimizar um paciente com insuficiência cardíaca e tirar os sintomas dele, eu preciso corrigir a pré-carga, e eu faço isso principalmente mexendo na volemia, reduzindo a volemia com diuréticos, e eu também posso fazer isso com a complacência ventricular. Se é um ventrículo que não relaxa, ele é duro, se ele não relaxa, a pressão PD2, né, a pressão final da diástole fica muito alta, ele tem dificuldade de encher, e aí a pré-carga fica alta. Eu posso, por exemplo, bradicardizar esse paciente. Quanto mais ele bradicardiza, mais tempo ele fica em diástole. Menor vai ser a pressão que ele vai tolerar lá dentro. E aí eu consigo receber mais sangue para impulsionar esse sangue para frente. Então, uma das maneiras de reduzir complacência é bradicardizando. Eu não tiro a complacência, na verdade, mas eu aumento o tempo de diástole. Ou controlando muito bem a hipertensão dele. Por quê, turma? Porque quem tem coração sem complacência, né, coração tenso, duro, é o hipertenso. Ele faz muita hipertrofia. E vocês não acreditam o tanto de paciente idoso, geralmente depois de 30 anos de hipertensão, em que o miocárdio hipertrofiou muito, eles fazem edema agudo de pulmão, por incrível que pareça. E aí você vai fazer um eco, o eco dele é bom. Tem a hipertrofia, mas tem uma força contrátil muito boa. E esse paciente é difícil de manejar, porque não adianta você querer dar força para esse coração, ele tem força. O que ele não tem é relaxamento, certo? Então, quanto mais a gente controla a hipertensão, menos hipertrofia, melhor é a complacência, ok? E a pós-carga, o que é pós-carga? Pós-carga é a dificuldade que o coração tem de ejetar. O que atrapalha a ejeção? Então, imagine que eu tenho o coração aqui, esse coração tem que ejetar contra uma pressão. Tem pressão arterial aqui na artéria. Então, ele tem que fazer uma força muito grande para abrir a válvula aórtica, por exemplo, e ejetar esse sangue. Se eu tiver uma válvula aórtica estenosada, acabou. Esse paciente vai fazer insuficiência cardíaca, porque ele faz muita força para poder ejetar. E ele vai hipertrofiar muito. Imaginando uma válvula normal, então. Que paciente que vai ter um prejuízo na contração devido à pós-carga? É o paciente que tem ou uma hipertensão muito grave, ou um paciente que é muito vasocontraído. Quando você tem vasoconstrição periférica, lá na periferia, imagina que eu tenho vasos muito contraídos na periferia. Esse aumento de resistência periférica sobrecarrega o sistema arterial.
Então, o coração tem que fazer uma força muito grande para poder ganhar, sobrepujar, aumentar em relação à pressão arterial, abrir a válvula e ejetar. Esse paciente cansa, esse coração cansa muito. Então, vocês vão ver na insuficiência cardíaca aguda que a principal maneira de tirar um paciente do edema agudo de pulmão é, junto com a furosemida na veia, altas doses de cara, é usar uma droga que faça uma dilatação, que reduza a resistência periférica imediatamente. Nós vamos usar os nitratos endovenosos. Você coloca o nitrato, além de cair a pressão, você vai com o nitrato até para conseguir segurar a pressão. Caiu muito a pressão, também não dá para usar. Mas o que você consegue fazer é dilatar. Quanto mais você dilata os vasos, menor vai ser a pós-carga, mais esse coração ganha força para ejetar. É incrível como isso acontece. Às vezes, em 10 minutos, você tira um paciente do edema agudo de pulmão sem tubar. Basta uma furosemida e um bom nitrato na veia, ok? E ainda, aliado a isso, tem gente querendo entrar, né? Bom dia, Arthur. Tá atrasado, né, garoto? Bora lá, vamos lá. E aí, então, se eu dilato esse paciente, eu consigo tirar o paciente desse edema agudo, que é uma emergência, é uma insuficiência cardíaca bem agudizada. Além de melhorar a pré-carga, na verdade, nós vamos ter que reduzir a pré-carga, reduzir a pós-carga, eu ainda tenho uma outra carta na manga. Eu posso tentar melhorar a força de contração, o inotropismo cardíaco. Existem drogas que fazem inotropismo cardíaco, tá? Cenas dos próximos capítulos, não percam na próxima aula. Então, é isso que a gente faz, acabei de falar. Bom, e aí? Então, quais são as principais etiologias da insuficiência cardíaca? O que pode fazer um paciente ter uma insuficiência cardíaca? Por exemplo, será que em casa vocês têm algum parente de vocês que tem insuficiência cardíaca? Hã? Ah, tem. Se tiver alguém com hipertensão, esse paciente já colocou o pé na insuficiência cardíaca, né? Então, gente, no Brasil, as duas principais causas de insuficiência cardíaca são doença arterial coronária, DAC, causando uma miocardiopatia isquêmica, e a hipertensão, causando uma miocardiopatia hipertensiva, certo? Nos Estados Unidos, a isquêmica ganha da hipertensiva. No Brasil, a hipertensiva ganha da isquêmica. Passa um pouquinho na frente, mas é ali. Juntando as duas, 80% das causas de insuficiência cardíaca. No Brasil, a gente tem a causa chagásica, né? A gente tem ainda bastante doença de Chagas, cuidado com os açaís, saiba de onde você come o açaí, a procedência, também não dá pra gente controlar isso, né? Tem bicho barbeiro no açaizeiro. Então, tem pessoas fazendo doença de Chagas aguda por conta disso. Tem tratamento na fase aguda, tem que ficar esperto, ok? Existem causas, vejam, meninos, existem causas próprias do miocárdio. São doenças restritivas, hipertróficas, mas não são secundárias, são primárias. O paciente nasce com uma doença, é uma doença genética que altera o miócito. Então, esses pacientes com 15 anos já têm uma hipertrofia brutal, na hipertrofia hipertrófica. Na restritiva também, então são doenças genéticas, tá? Prognóstico péssimo, porque como é que você vai controlar isso? Não dá para controlar, né? Existe uma causa muito comum de cardiomiopatia, que é a periparto. Então, a cardiomiopatia periparto, o que significa isso? Gestantes dão à luz logo depois, às vezes um pouquinho antes do parto. Elas começam a ficar muito demasiada e começam a ficar cansadas. Gente, quem é que não fica cansado no pós-parto, né? Se tem alguma mãe aqui, sabe do que eu tô falando. Então, a gente fica exausta. Eu tive gêmeos, eu fiquei exausta no meu pós-parto. E fiquei demasiada, a gente fica uns dias demasiados. Mas, por mais que a gestante ainda esteja demasiada, ainda esteja muito cansada, ela tem ortopneia. Nós vamos falar daqui a pouco, mas vocês já sabem. Se eu tenho congestão pulmonar, gente, eu não consigo deitar, porque quando eu deito, congestiona mais, e aí a dispneia intensifica.
Fiquem espertos com isso em pronto-socorro. Não é ginecologista que faz esse diagnóstico, não precisa ser ele. Paciente pós-parto, 15 dias de puerpério, vai para o pronto-socorro, cansada e demasiada, não negligenciem. Isso é do bebê, está cansada por isso. Não. Pergunte, você está dormindo bem? Não, doutora, eu estou dormindo sentada no sofá, isso é todo dia. Não é raro, viu? Estou dormindo sentada no sofá, doutora, não aguento deitar porque quase morro de falta de ar. Acabou, fez o diagnóstico. Aí você faz um raio-x, a área cardíaca está desse tamanho. Faz o eco, está lá, fração de ejeção reduzida, geralmente é reduzida nesses casos. Então, precisa ficar esperto com isso, certo? O que mais que nós temos? Arritmias, causando também insuficiência cardíaca por taquicardia e miopatia. Geralmente as taquiarritmias. Então, nós vamos ter uma aula de arritmia mais para frente. Vocês vão ver que quando o paciente fica taquicárdico muito tempo que eu digo é mais de 15 dias, 20 dias, às vezes um mês, e o paciente não percebe, ele não tem muita palpitação. Se tem, tem discreto, mas ele está taquicárdico. Isso muito tempo pode causar falência cardíaca. A situação mais comum que leva a isso é o hipertiroidismo. Não sei se o Dr. Rodrigo já deu aula de hipertiroidismo para vocês. Eu acho que não. No hipertiroidismo, o paciente fica muito taquicárdico, tá? E aí, depois de um tempo, alguns dias, ele começa a fazer insuficiência cardíaca. É muito comum o cardiologista fazer diagnóstico de hipertiroidismo. É o contrário, eu mando para o endócrino. Porque ele vem cansado com ortopneia, vejo o pulso, lógico, 150 de frequência. Nossa, é uma taquiarritmia. Aí você faz um eletro, você vê que não tem nada tão importante, às vezes tem. E aí você vê que o paciente está quente, que o paciente está emagrecido, dá tempo de emagrecer, e aí você pede um TSH e ele vem suprimido, tá? Então isso é bem comum, já tive vários pacientes assim. Valvulopatias, toda valvulopatia, se ela evoluir para moderada e importante, ela vai começar a causar insuficiência cardíaca, porque altera muito a dinâmica do coração, tá? Por isso que tem que tratar as valvulopatias. A gente procura tratar antes de causar disfunção, mas uma valvulopatia com disfunção é igual a troca valvar. A gente tem muita dificuldade, né? Eu trabalho muito com isso no HR. Então, estou um pouco mais adaptada, mas ainda assim, entre nós cardiologistas, é difícil definir qual vai ser o momento da troca valvar. Nós temos uma diretriz nova de valvulopatia, saiu uma de 2017, muito boa, e agora eles mexeram um pouquinho e saiu uma nova, falando sobre o momento exato de trocar uma válvula. Não se discute, se a fração de ejeção começar a cair, é a hora de trocar a válvula, tem que trocar. Certo? Porque está perdendo função cardíaca. Nós temos causas medicamentosas, vejam só. Hoje, uma grande participação nisso são os quimioterápicos. Então, o quimioterápico, ele destrói célula, não é? Ele destrói a célula cancerígena. Só que eles fazem muita depressão miocárdica. Eles destroem muito miócito. Então, tem pacientes que, às vezes, a gente precisa trocar o quimioterápico dele, às vezes até 2 vezes. Hoje existe, inclusive, uma especialidade chamada oncocardiologia, porque essa especialidade vai caminhar junto com o oncologista no tratamento das neoplasias, certo? Existem doenças infiltrativas, as doenças de depósito que a gente fala, são doenças em que o paciente começa a depositar complexos no coração, complexos férricos, complexos de amiloides, e esses complexos se depositam e fibrosam o miocárdio, prognóstico péssimo dessas doenças. E eu coloquei como outras aqui, mas eu vou mudar esse slide depois, eu vou trazer infecção viral para cá, mais para cima, dá a impressão que não é importante, né? E não é comum. Existe uma incidência muito alta, inclusive agora, de miocardite por infecção viral, miocardite viral. O que significa isso? Existem vírus que vão lá para o miocárdio e começam a fazer uma reação inflamatória. E aí, com isso, você vai fazendo insuficiência cardíaca, disfunção ventricular. O vírus da gripe, o Coxsackie pode fazer isso, H1N1 pode fazer isso, a dengue, o vírus da dengue pode fazer isso. E todo ano tem uma miocardite por dengue. E agora a gente está tendo uma incidência alta de miocardite por Covid. Ontem, inclusive, foi um paciente do meu consultório, já estou tratando ele faz um mês. Ele teve Covid em janeiro
e agora ele começou a fazer insuficiência cardíaca, foi fazendo reação inflamatória, e ele está agora fazendo infecção pelo SARS-CoV-2, ok? E a pressão de ejeção dele caiu para 28. Vou repetir o eco dele daqui uns 15 dias para ver se melhorou um pouquinho, tá? Muito bom. Estão por aí? Tá tudo certo? Posso continuar? Dá um feedback. Sim, prof, tudo certo. Então, tá bom. Quando a gente faz o diagnóstico da insuficiência cardíaca, o diagnóstico está feito com sintomas. O diagnóstico é clínico, não se esqueçam disso. Mas eu preciso tentar descobrir a etiologia. Eu preciso tentar entender qual é o tipo da insuficiência cardíaca, se a fração de ejeção é preservada, se a fração de ejeção é reduzida. Por que eu preciso disso? Eu preciso porque não é que muda o tratamento, a resposta ao tratamento é um pouco diferente. Então, vejam, eu levo o paciente para um ecocardiograma e o ecocardiografista, a primeira coisa que ele vai fazer é determinar a fração de ejeção. Lembrando que a fração de ejeção significa o quê, turma? Eu faço uma sístole e ejeto um volume de sangue, é o volume sistólico, por exemplo, 70 ml, ok? Aí eu faço diástole, ele enche. Encheu 100 ml, apertei, saiu 70, ficou 30 lá dentro, que é normal. Então, alguns pacientes conseguem manter um volume sistólico de 70 ml. Porém, ao invés de receber 100, ele recebeu 150, por exemplo. Se ele recebeu 150, ele deveria ter ejetado mais do que 70, ele deveria ter ejetado uns 110, 120. Então, existem duas situações. 2 pacientes ejetando um volume sistólico de 70 ml. Um recebeu 100, outro recebeu 150. Óbvio que aquele que recebeu 100 ejetou uma grande proporção, mais de 50% do seu volume de entrada. Então, ele tem uma fração de ejeção preservada. Aquele paciente que recebeu 150, mas só ejetou 70, ele não conseguiu ejetar nem metade do que ele recebeu. Então, ele tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Até 2018 era assim, 50% era o número de corte, 50 para cima era preservada, 49 para baixo era reduzida. Agora isso mudou, os europeus mudaram e o mundo inteiro mudou junto. O que eles colocaram? Pacientes que têm uma fração de ejeção de 50 ou mais, tem que incluir os 50, a fração de ejeção é preservada. 40 ou menos, a fração de ejeção é reduzida. E quem tem entre 49 e 41, tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção borderline ou intermediária. Então, a gente escreve, inclusive, em prontuário, ICFEP, ICFI, ICFER, certo? Assim que a gente conversa e é assim que a gente escreve. O que vai mudar? O tratamento. Quando você usa todo aquele arsenal que eu falei para vocês, terapêutico, um pouco antes, na fração de ejeção reduzida, eles respondem muito bem a todas aquelas drogas. Na fração de ejeção intermediária, eles respondem mais ou menos, né? Moderadamente. E na fração de ejeção preservada, eles respondem não tão bem. Então, o que a gente faz com a fração de ejeção preservada? Nada de diferente. A gente faz a mesma coisa, o mesmo tratamento para os 3, mas sabendo que a resposta não vai ser tão adequada. E realmente é verdade. Por incrível que pareça, esse paciente fica menos tempo hospitalizado do que esse, quando ele interna. Parece que a furosemida faz mais efeito nesse do que nesse. E os inotrópicos, eu nem uso o inotrópico aqui. Para que eu vou usar o inotrópico se esse paciente tem força? O que ele não tem é relaxamento. Esse é o problema, que é a antiga insuficiência cardíaca chamada diastólica. Quem tem isso daqui? Geralmente o paciente que tem hipertensão ou estenose aórtica. Esses pacientes são muito diastólicos. Eles não relaxam e têm uma fração de ejeção boa. É difícil tratar esses pacientes, ok? Muito bom. E agora, em termos de evolução e progressão da insuficiência cardíaca, o que eu tenho? Quando o paciente começa a ter sinais de insuficiência cardíaca, sintomas, ele já está lá na frente da evolução dele. Isso está errado, gente. É isso que a gente tem que mudar.
Por isso que vocês vão tanto para a UBS, por isso que vocês fazem tanto atenção básica. Porque se vocês olharem essa classificação prognóstica, olha que legal isso daqui. Vejam só. Quando um paciente tem fator, eu já falei isso para vocês no semestre passado, apenas fator de risco para hipertensão, para insuficiência cardíaca, o cara tem hipertensão, ou ele tem diabetes, ou ele tem os dois, hipertensão com tabagismo, ele bebe e ele fuma, e ele tem hipertensão, tem dislipidemia. Só o fato desse paciente ter fator de riscos para insuficiência cardíaca, etilismo é bem importante, ele já está classificado como estágio A. Olha aqui. Ele ainda não tem uma lesão cardíaca e ele ainda não tem sintomas, ó. Mas ele vai evoluir para isso se você não cuidar. Então, basta ter fator de risco para ser considerado um paciente com critérios de insuficiência cardíaca. Ele pôs o pezinho na insuficiência cardíaca, ok? O que eu tenho que fazer com esse paciente? Neutralizar esses fatores de risco, derruba a pressão, controla bem o diabetes. Hoje a gente tem drogas maravilhosas para diabetes fora do SUS, é uma judiação. Nem no alto custo a gente não tem drogas para o diabetes, né? O que a gente tem para diabetes hoje? Metformina, que é muito boa, sulfonilureia, destruidora de pâncreas, e insulina, se você quiser, não tem outra coisa. E a gente tem um arsenal muito bom hoje, né? Então, é uma judiação. Isso falta de gestor, de gestão para ver isso. Então, se eu consigo controlar, se o paciente controla a pressão, controla bem o colesterol, o diabetes, para de fumar, para de beber ou reduz a ingestão de álcool, pelo menos, ele não evolui para uma alteração estrutural. Mas vamos imaginar que não fez nada disso, a hipertensão está mal controlada, ele desenvolveu hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, esse miocárdio está engrossando, ele está hipertrofiando. Pronto, acabou com a dinâmica do coração. Ou não controlou esses fatores, o paciente teve uma doença coronariana e ele infartou. Ou, por conta de etilismo ou dos próprios fatores, ele começou a perder força. Ele foi fazendo uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Não é porque ele tem uma fração de 45 que ele já tem sintomas, às vezes não, tá? Ou ele tem uma valvopatia, enfim. Qualquer uma dessas alterações estruturais já progride meu paciente para o estágio B. Ah, agora ele já está no estágio B. Eu mudo o tratamento. Nós vamos ver daqui a pouco. Aqui eu trato de uma maneira e aqui eu trato de outra maneira. Mas, por enquanto, ele ainda não tem sintoma. Agora, você não tratou essas alterações adequadamente, o paciente não quis também, às vezes é isso, e ele começa a evoluir, então, para uma piora da disfunção, e ele começa a ter sintomas. Quer ver quem que é esse paciente comum? O paciente infarta, tinha doença coronariana, não sabia, ninguém viu, ele infartou. Aí ele infarta, e o infarto não é bem conduzido. Como assim? Você está de plantão, uma cidadezinha perto, você viu o infarto com supra, mas você não fez nada. Ah, meu Deus, será que é? Será que não é? Fui passando tempo. Ah, eu vou esperar o marcador. Que absurdo. Ah, o marcador vai demorar 7 horas para sair, porque a cidade é pequena, o laboratório é ruim. Ah, levou 7 horas, saiu o marcador. Ah, meu Deus, será que é mesmo? Gente, eu já vi isso acontecer várias vezes. Não sabe? Pede ajuda. Tem dúvida no eletro? Manda para um colega uma foto. Hoje é muito fácil, né? Antigamente não tinha nem celular. Hoje é fácil. Tira a foto do eletro, manda para mim, manda para um colega, para um professor. É supra. Corre com esse paciente. Não tratou adequadamente, passou de 12 horas, esse paciente já tem uma tendência grande a evoluir para estágio C sintomático. Aí não tem muito mais o que fazer, né? Vamos tentar. Enfim, chegou no estágio C, por quê? Porque agora ele é sintomático. Vamos ser bem mais agressivos agora, tá? Aqui, ó. Com cardiopatia estrutural e com sintomas, estão vendo? Até que ele evolui para o estágio D. O que significa o estágio D? Aqui você usou todo o seu potencial terapêutico, tudo que você conhece, que você tem disponível para insuficiência cardíaca, e apesar disso, ele continua sintomático. Você não consegue mais mantê-lo fora do hospital, por exemplo. Então, esse é um estágio D, a gente deveria ser estágio T, T de terminal, né? Estágio terminal.
dificilmente você vai controlar esse paciente, olha lá. Falha no tratamento farmacológico, não deu certo, e ele tem duas situações, ou ele vai para transplante cardíaco, que não é uma realidade simples, ou ele vai para cuidados paliativos, tá? Você está quase assinando o atestado de óbito dele, mais ou menos isso, infelizmente. Muito bem, tudo certo? Por enquanto, eu vou voltar nesse slide daqui a pouco. Como é que a gente faz o diagnóstico? Estão por aí? Tudo certo, né? Tudo certo, prof. Se cair alguma coisa assim, alguém me liga. E o diagnóstico, então? O diagnóstico, gente, ele é clínico, eu não preciso de exames. Mas o diagnóstico complementar me ajuda em muitas coisas. Realmente finalizar que existe uma insuficiência cardíaca, cuidado que pode ter fração de ejeção preservada, e me ajuda nas etiologias, né, na gravidade, para saber a fração de ejeção. Então, é muito útil, principalmente o ecocardiograma. Então, vamos lá. De diagnóstico clínico, o que é que nós temos? Nós temos critérios clínicos para isso. Quais são esses critérios? Eu tenho os critérios de Framingham e eu tenho os critérios de Boston. Já falamos disso, vamos falar rápido. Dos critérios de Framingham, o que a gente tem? Olhando para um paciente com insuficiência cardíaca, o que esse paciente tem? Esse paciente tem falta de ar, está aqui, dispneia. Às vezes eles falam cansaço, mas você vê que tem uma falta de ar junto. Cansaço com dispneia, edema de membros inferiores, não é? A maioria deles, gente, vem edemaciado e vem com dispneia. Se for insuficiência cardíaca esquerda, principalmente, é a que mais prevalente. Vem taquicárdico. E aí? E aí você tem que fazer uma pergunta para ele. Vamos achar um critério maior? Se a gente achar um maior com 2 menores, pronto, esse paciente tem insuficiência cardíaca. Pergunta para ele, senhor, quantos travesseiros o senhor está usando para dormir? Ah, doutor, eu estava usando, sempre usei um só, mas de um mês para cá eu estou usando 2 e agora eu estou dormindo sentado. Pronto, gente, achou. O paciente tem ortopneia. Esses critérios, gente, são praticamente característicos do quê? De insuficiência cardíaca. E edema? Não, edema não. Muitas situações causam edema. Insuficiência venosa, insuficiência renal, insuficiência hepática, porque não faz proteína plasmática e a pressão coladosmótica diminui, né? E aí então você edemacia, não é assim? Então existem N causas de edema. Dispneia, pneumonia, embolia pulmonar, DPOC, então outras causas de dispneia. Mas a ortopneia é visível na insuficiência cardíaca. Além disso, a dispneia paroxística noturna também. O que significa isso? É quando o paciente fala, eu acordo várias vezes à noite, eu preciso abrir a janela para tomar um ar. Não é que ele precisa tomar o ar, é que ele precisa levantar. Então, quando ele levanta, e como ele está sem ar, ele acha que abrindo a janela vai melhorar, quando ele levanta, ele está fazendo um ortostatismo também, é o mesmo princípio da ortopneia. Isso aqui é melhora da dispneia com ortostatismo, aqui também. Então, esses 2 sinais são extremamente importantes. Numa fase aguda, gente, que o paciente está fazendo realmente uma insuficiência cardíaca aguda, que está lá no pronto-socorro, você vê ortopneia, você vê turgência jugular, lembra? Se o ventrículo não está injetando, eu acumulo sangue nos átrios, eu aumento a pressão atrial. E com isso, então, eu vou manter uma jugular túrgida. É o mesmo princípio do refluxo hepatojugular. Deita esse paciente a 45 graus, pressiona o tórax dele, o fígado em direção ao tórax, você vai aumentar todo o volume de sangue hepático das veias cavas inferior e vai subir. E aí, com isso, então, você vai ter uma turgência jugular aumentada. Estertores pulmonares crepitantes, então, você escuta no tórax todo, você está escutando água. Cardiomegalia, fez o raio-x, uma área cardíaca desse tamanho. E a tradução mais emergencial disso é o edema agudo de pulmão, ok? Não é difícil um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Não é a coisa mais difícil do mundo, certo? É até mais fácil do que doença coronariana, né? Então, o paciente, ele tem sintomas, ele tem sinais. Olha só, turgência é um sinal, B3 é um sinal, estertores. Então, ele tem muito sinal que nos ajuda. Na doença coronariana, ele tem sintomas, poucos, angina e equivalente isquêmico, mas ele não tem sinais.
Então, é muito mais fácil aqui. Existem os critérios de Boston, só que eles são mais completos, é mais demorado para fazer. Dá para fazer no aplicativo, tem aplicativo de celular. Mas, enfim, você vai pontuando. Então, vejam, da história clínica. Ah, tem dispneia, ganha 4. Tem ortopneia junto, ganha mais 4. E assim você vai indo. Ah, tem dispneia subir escada? Do exame físico, está taquicárdico? Tem turgência jugular? Tem pulmonares crepitantes? Pronto, acabou, gente. Você vai somando isso daqui, vai dar alta probabilidade e baixa probabilidade. E aqui usa o raio-x também, estão vendo? É muito legal isso aqui. E aí, então, definir que o paciente tem insuficiência cardíaca, vamos quantificar a gravidade da insuficiência cardíaca? Como que a gente quantifica? Pela classificação funcional. O que significa isso? Eu uso a dispneia. Então, o paciente está mais cansado ou menos cansado? Menos cansado é menos grave, o mais cansado é mais grave. Se ele interna muito cansado, a minha função é otimizá-lo e regredi-lo para pelo menos uma classe menos cansada, ok? Essa classificação, vocês já sabem, é utilizada a classificação americana, New York Heart Association, então, é uma entidade americana que fez isso há muito tempo atrás, e a gente usa até hoje, tá? O mundo inteiro usa essa classificação de dispneia. O que essa classificação fala? Tá mais limpa do que semestre passado, ó. Classe funcional 1 para 4. 1, não tem dispneia. Ué, como assim? Ué, é seu pai que tem uma insuficiência, que tem hipertrofia e tem hipertrofia ventricular. Tem hipertensão e com hipertrofia ventricular. Ele já é um perfil B. Mas ele não tem sintoma, então ele é uma classe funcional 1. E é assim que ele tem que ficar, certo? Para ele viver bastante. Mas aí, o paciente começa a não cuidar, a insuficiência cardíaca vai progredindo, e aí ele começa a ter um cansaço, uma dispneia para fazer coisas normais que ele fazia antes. Certo? Então, assim, se o cara é pedreiro e ele é acostumado a sentar tijolo, ele faz isso numa boa. De repente, ele começa a cansar para fazer isso. Se o cara é um carteiro e anda o dia inteiro, ele começa a cansar, não está mais conta de andar. Se é uma mulher que trabalha em casa, antes ela limpava o chão numa boa, passava um pano no chão. Vocês já passaram pano no chão, gente? Tem coisa que cansa, é isso, né? Passa pano numa boa, de repente começa a cansar. Então, atividades habituais da pessoa. Óbvio que se eu pedir para vocês aqui assentarem tijolo, vocês vão morrer de falta de ar. Vocês não fazem isso, não são acostumados, né? Então, são atividades habituais, ok? O médico fica o dia inteiro para lá e para cá, vai para o hospital, vai para o outro, fica sentado conversando com o paciente, chega no final da tarde, ele está cansado para fazer uma coisa que ele não cansava. Ou então, você pergunta para ele se ele cansa para andar. Se ele cansar entre 1 e 3 quarteirões, mais do que 1 quarteirão ele anda, mais do que 3 ele não aguenta. Ele é classe funcional 2, ok? Se esse paciente começa a cansar com coisas mínimas, uma limitação mínima, por exemplo, ele não consegue mais ir para tomar banho, ele cansa. Cansa para tomar banho, seu José? Ai, filho, eu tomo banho sentado, tem uma cadeirinha para mim lá no banheiro. Ou, eu tomo banho, eu canso, aí eu descanso. Aí eu me seco, eu descanso. Aí eu ponho a roupa. Isso é muito comum. Tem gente que fala, olha assim, uma hora tem um terreno grande, aí tem alguma árvore, alguma coisa lá no fundo, e fala, ai, filho, eu não vou ver a minha árvore porque eu não aguento chegar lá. Gente, chegar lá são 30 passos. Às vezes nem isso, e o paciente não tolera esse mínimo esforço. Isso é classe funcional 3. Mas se ele ficar sentado, fica tudo bem. Até que ele evolui para uma classe funcional 4. Então, esse paciente vem para você assim. Ele chega no pronto-socorro assim. Às vezes ele nem verbaliza, nem parece tanto, mas você vê que ele está aqui assim, ó, usando musculatura acessória. A hora que ele respira, ele faz uma retração muscular aqui. Isso é classe funcional 4, em repouso. Ok? Muito bem. Vamos então agora para o diagnóstico complementar. Eu já vi que o paciente tem insuficiência cardíaca e eu preciso agora elaborar minha conduta, mas eu preciso saber algumas coisas. Eu já sei a classe funcional, eu preciso saber a fração de ejeção para saber que drogas eu vou usar, para saber se vai dar certo, eu preciso saber se ele está muito congesto. Então, o raio-x de tórax é um exame muito bom para ser feito, tá?
Em consultório, a gente nem usa tanto, a gente vai mais para o eco, mas em pronto-socorro é essencial um raio-x de tórax. Primeiro que eu vou ver o índice cardiotorácico. Eu vou ver se ele tem uma área cardíaca aumentada, ou seja, uma cardiomegalia. Se eu pegar do limite lateral até o outro, faço aquela medida, transfiro aquela medida para um hemitórax, por exemplo, mediu isso aqui, pego essa medida e vou para daqui até aqui e passar do tórax, ele tem uma área cardíaca aumentada. Esse paciente tem uma área cardíaca aumentada. Porque se eu pegar essa distância e transferir para cá, vai passar do hemitórax, ok? O que mais que o raio-x me mostra? A gente vai falar bastante na insuficiência cardíaca aguda. Me mostra, por exemplo, olha isso aqui, ele tá... Você pôs o estéter, ele tá cheio de água. Aí você faz o raio-x e dá uma olhada. Cheio de congestão pulmonar, cheio de água, ok? Tem alguém com o microfone ligado, é isso? Ou então, gente, ele tem o que não está mostrando aqui, eu só tenho esse raio, uma linha B de Kerley. O que é isso? Você vê uma linha bem branquinha, são as fissuras, né? A cisura, na verdade, entre um pulmão, um lobe e o outro tem uma cisura, e ali enche de água também, sinal de insuficiência cardíaca. E aí a gente vê, por exemplo, aqui, olha, ó, até aqui tem. Eu não tenho um seio costofrênico livre, limpinho, ó. Não, tem água, não vai até lá embaixo, ó, aqui tem água. Isso é derrame pleural, mais um sinal de insuficiência cardíaca, ok? Então, eu posso ter derrame pleural, aumento da trama, a trama vascular inverte, fica para cima, porque os vasos pulmonares ficam túrgidos. Aumento da trama vascular, cardiomegalia, derrame pleural, linhas B de Kerley, certo? Tudo isso é sinal de insuficiência cardíaca, numa fase descompensada. E o raio-x em pronto atendimento é muito bom também para você ver outras causas de dispneia. Às vezes você vê uma baita de uma pneumonia aqui, opa, ele pode até ter congestão, então eles têm uma insuficiência cardíaca e a pneumonia descompensou a insuficiência cardíaca, certo? Nós vamos falar disso na outra aula. Eletrocardiograma. Se eu perguntar para vocês assim, o que tem no eletrocardiograma que fala claramente que o paciente tem insuficiência cardíaca? Olha a minha pergunta. Olhei para o eletro, não estou vendo o paciente. Ah, esse paciente tem insuficiência cardíaca. Qual é o sinal eletrocardiográfico da IC? Nenhum. Nenhum. Diferente do infarto. Olhei para o eletro, tem um supra, esse paciente está infartando. Aqui não. Eu tenho sinais que podem mostrar etiologias ou podem mostrar que é um caso um pouco mais avançado, né, a gravidade, mas eu não tenho um sinal. Por exemplo, ó, um paciente, isso aqui está largado que é RS, não está demais não, né, mas eu posso ter pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo sugere que se o paciente tiver insuficiência cardíaca, ela é um pouco mais progressiva. Existe bloqueio de ramo esquerdo sem insuficiência cardíaca. Existe insuficiência cardíaca sem o bloqueio de ramo esquerdo. Mas se eu tenho o diagnóstico da IC e vejo um bloqueio de ramo esquerdo, eu já sei que esse paciente é um pouco mais grave, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um bloqueio de ramo direito, o Michel vai mostrar isso para vocês, se já não mostrou. Eu tenho um bloqueio de ramo direito, mas eu tenho um bloqueio da divisão antero-superior. Ah, o que é isso? Sexto ano, nós vamos ver isso, quinto e sexto ano, tá? Isso só me sugere doença chagásica, 2 bloqueios do ramo direito e uma parte do ramo esquerdo. Então, BRD com BDAS sugere doença de Chagas, certo? Olha aqui, que interessante, o Michel já falou para vocês, sobrecarga de ventrículo esquerdo, vejam, ó, esse paciente tem um Sokolov, se eu unir essa amplitude de QRS de V6 com essa de V1, passa de 30 milímetros. Esse paciente tem sobrecarga do ventrículo esquerdo. Tem até um infrazinho aqui, ó, isso é chamado de padrão strain. O que é isso? Sobrecarga. Se esse paciente tem sobrecarga e tem sinais de insuficiência cardíaca, provavelmente é por hipertensão, ele é bem hipertrofiado, deve ter uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, ou ele tem estenose aórtica. Você bate o olho, você já sabe que é isso. Tá? Uma das duas coisas, ok? Então, me ajuda nos diagnósticos diferenciais. E aqui, que eu não falei para outra turma, eu estava com outra aula, por isso que eu vou mandar para a turma B essa aula também,
inclusive gravada. O que a gente tem aqui, turma? Um ecocardiograma. O que nós temos no ecocardiograma? Deixa eu colocar o óculos, para não enxergo nada. Vamos lá. O que eu tenho de informações do eco? Olha que interessante. Esse paciente estava, no momento, uma frequência cardíaca tranquila, 60 batimentos, tá? Estava em ritmo sinusal. Diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. O que significa isso? É a dilatação do ventrículo. Vai até 59. Então, ele não tem um ventrículo, é um pouco dilatado, mas não passou do limite. Se tivesse 60, era uma miocardiopatia dilatada. Olha a parede dele, o septo, 12. Esse paciente tem uma hipertrofia ventricular importante. Estão vendo? Uma hipertrofia importante. É um coração duro, hipertrofiado. Ele deve ter hipertensão, sim. Olha a fração de ejeção dele. Que legal, está preservada, mais que 50%. Esse paciente pode morrer de falta de ar e ter um eco desse. Nesse caso, ele teria uma miocardiopatia provavelmente isquêmica. Olha o tamanho do coração, é até 100, tá 300 de massa. Um coração pesado, esse coração cansa. O paciente deve ter falta de ar, sim. Mas a fração de ejeção ainda é preservada. Com o tempo, se você não tratar, ele vai ter uma redução da fração de ejeção. Mas ainda não. Olha que outra informação boa. Contração segmentar. O que é isso? O ecocardiografista olha todas as paredes. De repente, ele vê que todas as paredes batem, mas uma não está batendo direito. Tem uma hipocinesia, perda de força. Isso pode ser isquêmico, né? Não é o caso desse paciente. As válvulas, todas normais. Não, tem uma insuficiência. Isso aqui é discreto, tá bem? Não tem nada nas válvulas, não tem valvopatia. Olha o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, quando ele cresce muito, geralmente nas patologias mitrais, ele está tendo um aumento discreto por essa insuficiência. Ele pode fazer arritmia. Então, o eco, gente, me dá principalmente a classificação da fração de ejeção e as prováveis etiologias, ok? Muito bom. Outro eco aqui, vamos ver esse? Nossa, coitado desse paciente. Na verdade, essa paciente era minha e ela faleceu há uns 4 meses. Veja, ela tinha feito uma revascularização e não respondeu bem, né? Veja, ela estava bem descompensada no dia do eco, era quando ela não estava bem. Como é que a Pro sabe? Frequência cardíaca de 105, ela está com insuficiência cardíaca descompensada. Taquicardia sinusal, tá? Totalmente dilatada, gente. Olha o ventrículo, 76, miocardiopatia dilatada. Olha o tamanho do ventrículo, 500 de massa. O ventrículo inteiro, não é que o septo aumentou, o coração inteiro aumentou. Era um coração pesado. Então, ela tinha miocardiopatia com hipertrofia, com dilatação, com fração de ejeção, olha que judiação, 29%. Tinha uma hipocontratilidade difusa, não tinha uma boa perfusão. O átrio esquerdo dela estava muito grande. Por quê? Isso é simples, não para vocês, para mim. Coração dilata. Quando ele dilata, o anel valvar, o anel da válvula mitral dilata também, e a válvula mitral fica frouxa, porque o anel é grande e ela é pequena para aquela abertura. Então, o paciente tem uma insuficiência importante. Como reflui muito sangue para o átrio esquerdo, o paciente tem um crescimento do átrio, olha lá. Um volume esquerdo muito aumentado, um átrio esquerdo aumentado. Provavelmente ela desenvolveu fibrilação atrial. Não percam, final de semestre. Vamos ver assim. Olha esse aqui. Não estava taquicárdia, o ritmo era sinusal. Não é dilatado, mas tem uma hipertrofia, ó. É até 10 o máximo de parede septo. Já estava hipertrofiando um pouco. Fração de ejeção caindo, 43%. Válvulas eram praticamente normais, mas olha isso daqui. Disfunção contrátil segmentar. É o que tá, isso aqui, ó, ver comentários. Segmentar. Um segmento não está batendo. Se um segmento não está batendo, tem doença coronariana. Fizemos um cateterismo desse paciente, tá? No cateterismo tinha lesões graves, ele foi para revascularização e hoje ele está muito bem. Essa fração de ejeção está 45 já, porque eu conheço esse paciente. Ok? Muito bom. Vamos ver esse. Não é dilatado, a frequência estava boa no dia, tem uma massa aumentada, olha a espessura da parede.
13. Esse paciente tem um problema na válvula mitral, insuficiência mitral importante. Por isso que o átrio esquerdo já está grande. Ok? Fração de ejeção, está aqui embaixo, 39%. Esse paciente tinha uma valvopatia, uma insuficiência mitral. Ele foi para a cirurgia cardíaca, olha que legal, gente, eu vou perder um tempo. Insuficiência mitral importante, a válvula mitral está frouxa, volta tudo para o átrio cresce. Se volta para o átrio, ele cresce e faz arritmia atrial, fibrilação. Ele ainda não tem, pelo mesmo dia não. E aí vai aumentando a pressão lá para o capilar pulmonar. Obviamente esse paciente tem muita dispneia, certo? Se ele tem muita dispneia, porque ele está congesto, começa a aumentar a pressão na artéria pulmonar. E olha isso aqui, ele faz hipertensão pulmonar também. É a hora de operar esse paciente. Ok? Esse paciente foi para troca valvar. E a fração de ejeção dele melhorou bastante depois também. Esse paciente aqui também já está bem. Certo? Esse aqui deve ter um sopro sistólico, porque é mitral. Na hora que faz a sístole, abre a válvula aórtica, o sangue vai para a aorta, mas reflui também para o átrio. Regurgita para o átrio. Faz um sopro sistólico. Regurgitativo no foco mitral. Irradiado provavelmente para a axila. Eba, lembrando do ppm. Que mais? Hoje nós temos também uma ajuda. Nós podemos solicitar para os nossos pacientes uma medida do ProBNP. O que é isso? É o BNP. É o peptídeo natriurético, tá? O peptídeo natriurético, ele é produzido, sintetizado pelos ventrículos e também pelo átrio, principalmente o átrio direito. Toda vez que você encharca um coração, que ele dilata por volume, ele está bem sobrecarregado de volume, ele dilata. Quando ele faz isso, esse aumento, essa compressão que você faz por dilatação, libera o fator natriurético. Se esse fator natriurético é liberado, o que acontece? Eu aumento a liberação do FAN, na tentativa de jogar sal e água fora. Né? Fator natriurético, faz natriurese, joga sal e água para controlar a insuficiência cardíaca. Nós usamos essa informação como marcador. Se eu estou em dúvida se aquela se é insuficiência cardíaca mesmo, se é uma pneumopatia, por exemplo, e eu faço uma dosagem do BNP, isso a gente não faz com frequência não, é claro, mas a gente faz. Se eu faço esse BNP e ele vem muito alto, significa que o paciente tem provavelmente insuficiência cardíaca. Quando ele é maior que 400, a insuficiência cardíaca é muito provável. Na verdade, em pronto-socorro, a gente usa para descartar a insuficiência cardíaca. No HR não tem no SUS, tá? Se eu faço um BNP e eu não encontro, ele é menor do que 100, alta valor preditivo negativo, descarta, não é insuficiência cardíaca. Essa dispneia pode procurar outra causa. Ok? Esse meu paciente que teve insuficiência cardíaca por Covid foi ontem à tarde no meu consultório. E eu pedi um BNP, ele foi há 15 dias atrás, ele tá bem, mas ele faz um pouquinho de ortopneia ainda, mas ele ainda tá um pouco cansado. Mas ele tá muito bem perto do que ele tava. E eu pedi um BNP para ele, pedi esse aqui, o NT ProBNP, tá vendo? E ele tem entre 50 e 75 anos, então até 900 é bem tolerável, mas a insuficiência cardíaca dele veio 2.500, ou seja, não é que ele tem insuficiência cardíaca, não é isso, eu sei que ele tem, não preciso disso para me provar, mas ele ainda está descompensado. Eu aumentei a furosemida dele e melhorei um pouquinho o tratamento, certo? Muito bom. Isso aqui não precisa, não vou falar disso. Tratamento da insuficiência cardíaca, eu tenho tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico. O que é o tratamento não farmacológico? Já vou mostrar. Lembrando que o tratamento farmacológico, gente, a gente tem que raciocinar. Tá? Vocês estão por aí? Hã? Sim. 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 Peraí que eu vou... Ótimo. Aumentar aqui de novo. Lembrando que o tratamento farmacológico, turma, vejam só, você tem que imaginar o seguinte, o paciente não tem força ou não relaxa, está sobrecarregando para cá, então eu estou fazendo congestão. E não está indo bem lá para frente, eu estou fazendo sinais de baixo débito.
Então, o tratamento se baseia em reduzir a pré-carga, reduzir a pós-carga para aliviar a ejeção e dar um pouquinho de força para esse coração, ok? Por isso que está aqui. Eu vou reduzir a pós-carga. Como é que eu reduzo a pós-carga? Reduzindo a vasoconstrição que ele tem. Eu tenho que vasodilatar esse paciente. Então, eu preciso de vasodilatadores. Tem que entender isso. Tem que memorizar isso. Olha lá. Eu vou vasodilatar esses pacientes. Estão vendo aqui? Ó, vou dilatar a periferia, em rosa claro, para liberar, para melhorar a ejeção. Mas se você vasodilatar, vai cair muito a pressão. Sim, a gente vai até um limite de pressão. Mas se cai a pressão não piora aqui? Não, por incrível que pareça. Se você dilata, mesmo caindo a pressão, você favorece a ejeção. É como se o coração ganhasse força, ganhasse inotropismo, ele para de sofrer. Ok? Também precisamos fazer venodilatação, tá aqui, ó, reduzindo a pré-carga, ok? E, às vezes, precisamos usar uma droga que dê força. Ah, por que não usa sempre? Porque todas as drogas que a gente tem hoje, ao mesmo que elas sejam inotrópicas, dão força, ela tem muitos efeitos colaterais, mesmo as hospitalares. Então, a gente usa por um tempo. A hora que melhorou um pouquinho, a gente já tira, tá? E precisamos, então, além de melhorar os sintomas, que é melhorando a pré e pós-carga, e aí vai melhorar a qualidade de vida, nós precisamos pensar em reduzir a progressão da doença, a mortalidade. Com isso, e para tudo isso a gente faz o quê? Reduz o remodelamento cardíaco. E hoje a gente pensa muito em quê? Reduzir a mortalidade do paciente, tá? Ah, não, desculpa, prevenir a morte súbita. Fração de ejeção muito reduzida caminha para morte súbita, certo? Muito bom. E o tratamento não farmacológico, como é que ele é? Como é que faz esse tratamento não farmacológico? No tratamento não farmacológico, a gente tem alguns cuidados. Quais são os cuidados? Está aqui embaixo. Cessar tabagismo, cessação de álcool. Isso é primordial. Esse meu paciente, tadinho, ele adorava tomar uma cervejinha todo dia. Ele já está se adaptado, já faz um mês. E precisa parar, gente. O álcool é deletério para o miocárdio. O cara já tem insuficiência cardíaca, você vai dar mais um agressor? Não dá, né? Então a gente fala assim, você quer viver, você tem que parar de beber. Não tem jeito, tá? O que mais? A gente se preocupa muito com o sal, porque o sal retém água. Se retém água, turma, vai descompensar a insuficiência cardíaca. Então você precisa fazer uma dieta com restrição de sódio. Não é para tirar o sódio do paciente, cuidado, coitados. É muito ruim, mesmo porque ele fica muito hiponatrêmico. É para reduzir. Joga tempero pronto, tempero artificial, sazon, caldo quinor, não tem conflito de interesse. Joga fora, não pode comprar isso na casa. Nada de sal rosa, sal do Himalaia, isso daí tudo é concentrado em sal. Está errado isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não aceita todos esses sais que existem hoje, tá? É sal normal, refinado e um pouquinho só. Que mais? Todos os pacientes com insuficiência cardíaca precisam vacinar, precisam tomar a vacina da gripe, H1N1 e a de pneumococo se não tiver contraindicação, tá? Então, todos os anos precisam vacinar. Que mais? Esses pacientes precisam fazer atividade física, mas é uma atividade controlada, é uma reabilitação cardiovascular, ok? Muito bem, de preferência com fisioterapeuta. E aí, então, vamos tratar o nosso paciente. Tá aqui o tratamento não farmacológico, só vou olhar porque o HR está me ligando, deixa eu ver se tem alguma coisa muito importante. Não, minha residente não está ligando, não são meus pacientes. Então, vejam só. Cada estadio desse, eu uso um arsenal terapêutico, certo? O que vai acontecer? No estadio A, o que eu tenho? Só fator de risco, não é? Então, o que eu faço? Eu trato os fatores de risco. O que eu, Lu, cardiologista, faço com os meus pacientes? Se o paciente é hipertenso, eu sempre dou preferência para tomar o IECA/BRA.
Se ele tem contraindicação, eu não dou. Cuidado, isso não está na diretriz de hipertensão. Na diretriz de hipertensão não fala que você tem que iniciar, que você tem que manter o IECA/BRA, tá? Mas, se o paciente já tem um pezinho na insuficiência cardíaca, que mal tem você inibir, já começar a inibir o remodelamento cardíaco, não é? Então, eu geralmente mantenho com IECA/BRA. E aí vou acrescentando outras drogas se houver necessidade, certo? Mas é tratar fator de risco. O paciente evoluiu com lesão estrutural, ele evoluiu para o estágio B. Quando ele evolui para esse estágio, o que eu preciso fazer? Bom, agora, se ele for hipertenso, ele precisa sim do IECA/BRA. Por quê? Porque já estamos numa fase de grande remodelamento cardíaco. Então, nós precisamos inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ok? Ele vai ficar sintomático? Não, não vai, porque o IEC e o BRA são vasodilatadores. Se são vasodilatadores, desafogam a periferia e o ventrículo ejeta bem. É como se você estivesse dando inotropismo para ele, ok? Muito bem. E nessa hora, se o paciente já infartou, ou se ele tem disfunção sistólica, se apropriado, entra um beta-bloqueador. Não dá para fugir disso, certo? Então, o beta-bloqueador não é uma droga utilizada mais com frequência na hipertensão, vocês assistiram isso na aula da professora Heloísa, mas, se ele tem fração de ejeção menor que 50 ou já infartou, ele se beneficia muito sim do beta-bloque, ok? Muito bem, não, ele evoluiu com sintomas, não consegui controlar esses fatores de risco e esse paciente evoluiu com sintomas. Agora ele estagiou C? Nossa, então agora eu tenho bastante coisa para ele, hein? Eu tenho que manter IECA/BRA se não houver contraindicações, a professora Renata vai falar isso. Eu mantenho IECA/BRA, naquelas condições anteriores, eu mantenho o beta-bloqueador. Os senhores vão ver que na aula de insuficiência cardíaca aguda, a Pro vai voltar a falar disso aqui, aí nós estamos aqui, numa fase aguda mais agudizada. E aí o beta-bloqueador tem uma conversinha com ele aí. Ou a gente reduz a dose ou a gente tira. E se o paciente não usar, você não começa. Por quê, gente? Porque ele é um inotrópico negativo, né? O paciente já está sem força, você vai tirar mais a força? Mas e o remodelamento? Depois a gente cuida disso, ok? E agora entra os antagonistas de aldosterona. Pacientes com fração de ejeção reduzida, mesmo que levemente sintomáticos, classe funcional 2, já é interessante você iniciar o inibidor da aldosterona. Estamos hoje já entrando no estágio B. Se o paciente for hipertenso, eu posso deixar para ele um enalapril, um atenolol, por exemplo. Atenolol não pode na insuficiência cardíaca, dei um exemplo ruim. Um carvedilol, por exemplo, eu falo disso na próxima aula. Um enalapril, um carvedilol e uma espironolactona. Pronto, eu já estou bloqueando todo o remodelamento, ok? Então, é de praxe, é elegante, é correto você manter no estágio C as 3 medicações. Mas às vezes não dá. Então eu estava com um paciente na enfermaria esses dias, que ele tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção de 40, reduzida, e estava bem cansadinho. E ele estava com uma insuficiência renal aguda, e o potássio, portanto, subiu. Se o potássio estava alto, ele não pode usar IECA, nem pela insuficiência renal. E também não pode inibidor de aldosterona. E esse paciente tem asma ainda por cima, e pela asma que ele estava descompensado, tive que tirar o beta-bloque. O que eu deixei para ele? Corações fervorosos, né? Ainda brinquei com a residente. Mas, doutora, nós não vamos deixar nada? Mas não dá, tem contraindicação. Vou fazer o quê? Aí eu fiz uma substituição por algumas coisas que a gente pode usar. Vamos ver? Eu posso, por exemplo, substituir IECA ou BRA por uma dupla nitrato com hidralazina. Não é só esse, não é só esse. Os estudos que aprovaram o nitrato e hidralazina usaram os 2 associados. Os 2 juntos também reduzem a mortalidade. Não tanto quanto o IECA ou BRA. Lembrando que na IC o IECA tem preferência, tá? Mas é uma associação muito boa. Aliás, eu não preciso só usar na substituição, eu posso usar associado. Eu tenho pacientes hoje usando enalapril mais
monocordil, que é o nitrato, mais uma hidralazina. Usa tudo. Quanto mais nitrato, hidralazina e IECA, mais vasodilatado esse paciente fica, mais ele ejeta, menos ele cansa, ok? Óbvio que essas 3 drogas, tanto IECA ou BRA, quanto nitrato, quanto hidralazina, reduzem a pressão. Ah, mas e se a pressão cair muito? Outra conversa, cenas dos próximos capítulos na aula de IC aguda. Correto? Muito bem. O que mais? Oi? No caso, então, eu deixaria os 3, não tiraria o IECA ou o BRA, deixaria os 3 ou substituiria pelo nitrato e a hidralazina? Quem está falando? É a Laura. Laura, é assim, Gabi. Veja, se o IECA está compensando o seu paciente, não precisa associar nitrato e hidralazina. Se não está bem compensado, você associa para ajudar. Normalmente a gente faz isso, mas assim, quando o paciente vai de alta, ele fica uma semana às vezes internado. Quando ele vai de alta, que ele começa a melhorar, a gente vai desmamando ele da hidralazina e do nitrato. A gente vai tirando, diminuindo a dose, e se ele ficar bem, ele vai sem. Porém, se ele estiver fazendo uma insuficiência renal aguda, aí você tem que tirar, suspender IECA, e aí fica só com nitrato e hidralazina. Entendeu? Entendi. O ideal é que até o final da internação você retome com isso aqui. Mas às vezes não dá, ele vai para casa com a creatinina que não está muito boa ainda, aí a UBS, a tensão básica, precisa saber manejar isso aqui. Peguei esses dias um paciente que ficou internado, chegou para mim só com nitrato e hidralazina, estava sem IECA. Gente, quem reduz mortalidade mesmo é IECA. E aí eu entendi, eu entrei lá na admissão dele no HR, no site do HR, consegui ver que ele ficou internado, lá ele fez uma insuficiência renal aguda, mas a creatinina dele agora estava ótima. Então, o que eu fiz? Eu deixei uma semana de nitrato e hidralazina ainda e coloquei IECA. Pedi para ele voltar na semana seguinte, na UBS eu consigo fazer isso. Ele retornou, estava tudo bem, eu tirei nitrato e hidralazina e deixei ele só com IECA, entendeu? Mas tem pacientes que você nem consegue tirar de descompensa, você deixa tudo. Ok, que mais? Também tenho diurético de alça nessa fase. Aqui precisa de furosemida? Não, eu preciso de furosemida quando ele está sintomático, no perfil C, no estágio C. Aí eu preciso secar, eu preciso reduzir a volemia dele para não congestionar, senão eu não vou conseguir melhorar sintomas. Vou falar mais na aula de IC aguda. Hoje nós temos ainda mais algumas coisas. Por exemplo, se o paciente está sintomático, ele usa beta-bloqueador, e você não conseguiu baixar a frequência dele para menos que 70, eu peço uma ajuda. Eu preciso bradicardizar mais ele. Eu peço uma ajuda para a ivabradina. A ivabradina é uma droga que tem uns 10 anos no mercado, é o Procuralan. A ivabradina é simplesmente redutor de frequência cardíaca. Nunca sozinho, a não ser que ele tenha muita contraindicação ao beta-bloque. Aí a gente coloca a ivabradina no lugar. Então, eu reduzo a frequência cardíaca. Eles tentaram substituir a ivabradina por beta-bloque, mas não teve um resultado na mortalidade. Então, estou com beta-bloque, a frequência cardíaca ainda está maior que 70, estou na dose máxima, está maior que 70, entra a ivabradina. Entenderam? É assim que as coisas funcionam. Ah, não pode usar beta-bloque, então eu deixo a ivabradina no lugar. Que mais? Temos também a digoxina, que é uma droga inotrópica positiva. Ela dá força. Porém, digoxina tem 2 problemas. Não mexe na mortalidade, não reduz mortalidade. Então, a gente já não vê assim como uma droga essencial. Sem contar que a dose tóxica e a dose terapêutica são muito próximas. O paciente intoxica com digoxina. Eu tenho pouquíssimos pacientes tomando digoxina hoje. Existem critérios, a Renata vai falar. Qual é o paciente que você vai colocar digoxina, tá? Vou falar um pouquinho também. E hoje nós temos uma coisa muito legal. Vou pular isso aqui, vou para cá. Hoje nós temos, como eu já falei, o sacubitril valsartana, chamado Entresto. O sacubitril está vindo com muita força, a gente está usando muito e os pacientes estão morrendo menos. Os pacientes deixaram de hospitalizar. Eu tenho um paciente em Álvares Machado, faz 1 ano que ele morava no HR, ele morava lá.
Ele ficava tomando furosemida na veia, dobutamina, que é um inotrópico endovenoso, mais IECA, tudo. Ele tinha todo o arsenal e ele morava lá porque ele dependia dessas medicações endovenosas. Aí a gente começou para ele, na verdade não fui eu, foi um cardiologista daqui de Prudente, e esse cardiologista começou, ele foi num consultório particular, porque não tinha no SUS, né? Começou para ele sacubitril valsartana. E aí, ele deixou de internar, ficou quase 1 ano sem aparecer. Nós achamos que ele tivesse morrido, eu e o doutor Fábio, a gente falou, nossa, o fulano deve ter morrido, né, não veio mais. Até que ele foi no meu ambulatório lá em Álvares Machado. Eu olhei para a cara dele e falei, não, não é você. Sequinho, ele era todo edemaciado, ele tinha ascite, ele tinha que fazer paracentese. E sequinho, ele não estava me conhecendo, né, doutora? Não, não estava. Aí eu vi quem era. Graças ao sacubitril valsartana. Essa droga é maravilhosa, ela é promissora, ela seca o paciente e ela melhora a fração de ejeção. O que mais a gente quer? A gente quer que ela entre na farmácia de alto custo. Por quê? Custa, em média, R$300 por mês. Esse paciente de Machado, a gente pega do consultório o Entresto, os colegas, no HR, todos os colegas sabem que ele usa, a assistente social de Machado também tenta ajudar e a gente compra para ele todo mês, tá? A gente fornece para ele. Ele compra, tem mês que ele compra, tem mês que a gente ajuda. Semana passada eu levei umas caixinhas. E estou até emocionada para falar isso. Semana passada, a farmacêutica lá da UBS me chamou e falou, doutora, vai realmente entrar no alto custo. Nós estamos esperando, desde março do ano passado, que o Entresto entrasse na farmácia de alto custo, tá? E aí os formulários já estão chegando. Eu estou com 4 aqui na minha casa, pra vocês verem que não é mentira, ó. Eu estou com 4 formulários aqui, do SUS, lá de Machado, para fazer o protocolo do alto custo do Entresto, de 4 pacientes, tá? Do sacubitril valsartana. Quem sabe no mês que vem eles já começam a receber, certo? Isso para gente que faz muita declaração de óbito, gente, para insuficiência cardíaca, que vê muito paciente morrendo de insuficiência cardíaca, morrendo de falta de ar, para a gente chega a ser emocionante. Eu fico até emocionada de contar essa história, tá? Se Deus quiser, vamos torcer para que em breve essa medicação chegue mesmo. E nós temos também hoje uma droga chamada gliflozina. O professor Rodrigo falou para vocês. São os inibidores do SGLT2. Lembra? Lá no rim, lá no túbulo proximal, tem um carreadorzinho que reabsorve sódio e glicose juntos. Alguém pensou em bloquear esse receptor. Bloqueia esse receptor, não reabsorve glicose e controla o diabetes. Foi para isso que ele foi usado. Mas, em 6 meses de estudo, eles começaram a perceber que os pacientes que tinham diabetes, mas que também tinham insuficiência cardíaca, começaram a ficar muito bem e começaram a não internar. E aí eles fizeram um braço do estudo e foram ver que esses pacientes ficam muito bem compensados da insuficiência cardíaca, porque o paciente perde sal, perde glicose e esses dois íons, o íon, a glicose e o sódio, levam água junto, fazem osmose. E aí o paciente seca. Então, a gente brinca hoje que quem mais usa gliflozina não é o endócrino, é sério. Eles têm muitas drogas para diabetes, mas nós, na insuficiência cardíaca, estamos usando, eu tenho alguns pacientes tomando já, gliflozina, tá? É a forxiga. Então, é a dapagliflozina. Existe a empagliflozina, que também está sendo estudado. Não conseguiu provar ainda a mortalidade na IC, mas vai conseguir, está quase pronto o estudo. Então, as gliflozinas hoje são a 4ª droga da insuficiência cardíaca. Aí vocês me perguntam, e se não for diabético, pode usar? Sim, a Europa já está usando desde agosto do ano passado. Nós não mudamos a nossa diretriz ainda, por isso que vai sair uma nova, provavelmente esse ano, nossa de 2018. Então, a gente acredita que vai sair uma nova e a gente já está usando. Já estamos colocando gliflozinas, mesmo em quem não tem diabetes. Ué, mas e a glicemia não vai cair muito? Ah, sei lá, come açúcar. Não tenho essa experiência ainda, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer. Mas é uma droga do diabetes e da insuficiência cardíaca. Tem mais novidade. O Congresso de Cardio brasileiro, em novembro do ano passado, eu assisti aqui de casa, só se falava em gliflozina. Por quê? Porque tinha cardiologista falando disso, tinha endócrino, a gente tem muita aula de endócrino no Congresso de Cardio, endócrino falando dela e nefrologista. O que a gente sabe hoje, turma? Que a gliflozina
aumenta a taxa de filtração glomerular. Olha que coisa mais maravilhosa. Até então a gente tinha o IECA, que segurava um pouquinho, né, a progressão da doença renal crônica. Hoje, além de IECA, a gente tem as glifosinas. Lembrando que metade dos pacientes com doença renal crônica são diabéticos, então eles se beneficiam muito. Qual é o problema? R$300 aqui, R$300 aqui. Então, ainda está um pouco complicado. Glifosina não entrou no alto custo, a gente acredita que vai entrar. Vai ser maravilhoso, vai controlar o diabetes muito bem, vai controlar a insuficiência cardíaca. Ok? Então, quem vai falar das drogas, na verdade, é a Renata. Eu estou fazendo a terapêutica, fazendo vocês entenderem como a gente mexe com todas essas drogas. Se o paciente evoluir para o estágio D, aí a gente fica limitado, né? Aí a gente não tem o que fazer. Ou você vai para um transplante cardíaco, e a fila do transplante é muito demorada. Enquanto ele está, se ele entrar na fila e ele for grave, os primeiros da fila, geralmente estão internados em UTI, eles ganham um ventrículo artificial, dispositivo de assistência ventricular, ok? Ou então ele vai para cuidados paliativos. Infelizmente, essa é a realidade hoje. E esse aqui é o resumo. Esse aqui é da diretriz europeia, tá? O que eles fizeram? Desde 2016 eles já estão mudando isso. Vejam só. Mas a gente vamos para a nossa é essa daqui. É muito parecida com a europeia, tá? Essa aqui só está mais bonitinha. Ah, mas ela está em português. Vamos lá. Paciente com insuficiência cardíaca de fração reduzida. Lembrando que na fração preservada a gente não faz tudo isso. Ok? A gente faz IECA/BRA, beta-block se for necessário, inibidor de aldosterona, pode fazer furosemida, mas a gente não faz tudo. Posso fazer ivabradina. Então, vejam, como é que as coisas acontecem. Se a fração de ejeção é reduzida, o paciente precisa estar com beta-block e IECA, ok? Se a fração reduzir para menos que 35%, o que a gente faz? Eu associo a espironolactona. Então, entra o antagonista de mineralocorticoides. Nós não estamos respeitando isso, porque isso aqui é de 2016. Hoje, mesmo com uma fração de ejeção mais elevada, até na preservada, a gente está usando o inibidor de aldosterona, certo? Ok. Entrei com o espironolactona. O paciente ficou bem? Sim, lembrando que ao mesmo tempo eu estou paralelamente usando o diurético para aliviar sintomas. Não para reduzir mortalidade, só para aliviar sintomas. Então, o paciente está com enalapril, por exemplo, com um beta-bloqueador, com a furosemida, e eu entrei com espironolactona. Ok. O paciente tolerou bem o IECA? Sim, eu posso, se eu tiver condições, se a fração de ejeção for reduzida, eu posso substituir o IECA pelo INRA, inibidor da neprilisina. O que é isso? É o sacubitril/valsartana. Então, ele é um inibidor de neprilisina e do receptor de angiotensina, ok? A Renatinha vai falar certinho do mecanismo de ação da neprilisina, tá bem? Que mais? Ótimo, então esse paciente fica bem compensado. Se ele tiver uma frequência cardíaca maior que 70, apesar de estar usando beta-block, eu vou associar uma ivabradina. E se ele tiver usando tudo isso, não precisa estar usando nem isso, mas já está com IECA/BRA, está com beta-block, espironolactona, furosemida, e ainda assim não está compensado, e ele tiver um eletro em ritmo sinusal, não pode ter fibrilação atrial. Mas se ele tiver ritmo sinusal e o QRS dele for maior que 130 milissegundos, lembrando que isso aqui é europeu, e na nossa diretriz, vejam só, o QRS tem que ser maior que 150, né? A gente espera o paciente piorar mais. Eu posso usar isso aqui, ó, TRC, que eu pulei, terapia de ressincronização cardíaca. Olha que interessante isso. É como se fosse um marca-passo, mas ele tem um cabo no ventrículo direito e um cabo no ventrículo esquerdo. O que eles perceberam? Os caras perceberam o seguinte, que com a progressão da insuficiência cardíaca, o ventrículo direito e o esquerdo, eles não batem mais ao mesmo tempo. Começa a fazer bloqueio de ramo. Então, os ramos não são disparados ao mesmo tempo.
existe uma assincronia dos ventrículos. Essa assincronia piora a insuficiência cardíaca. Então, o que eles fizeram? Inventaram um dispositivo parecido com o marca-passo, ninguém vê, fica embaixo da pele. Coloca um cabo no ventrículo direito e um cabo no VE, VD e VE. E aí ele dispara ciclicamente ao mesmo tempo. Então, esse paciente volta a ter sincronismo. Se ele volta a ter sincronismo, melhora a fração de ejeção e reduz a mortalidade. Olha que coisa legal. Pena que esse negócio custa uns 70 mil, né? Tem no SUS? Tem, mas aí você tem que provar. Eco com fração de ejeção reduzida, mais a sincronia dos ventrículos. Então, quando eu peço um eco para implante de TRC, eu peço eco para TRC. Então, o ecocardiografista precisa olhar a sincronia. Então, o paciente tem que ter fração de ejeção menor que 35, assincronia no eco, QRS maior do que 150 no Brasil, milissegundos, quer dizer, um bloqueio de ramo esquerdo importante, e já está otimizado usando furosemida e tudo que a gente tem. E ainda assim ele está sintomático, cansado. E aí o SUS, a gente consegue implantar, inclusive no SUS, um ressincronizador cardíaco. Eu estou falando isso para vocês, eu sei que isso não é atenção básica, não é para o médico generalista, mas vocês vão fazer plantão em pronto-socorro, não sejam ignorantes, tá? Você recebe um paciente, o paciente chega e fala para você, eu tenho um ressincronizador cardíaco, meu não é marca-passo, você nem sabe o que é aquilo, tá? Então, hoje nós temos aparelhos que podem ser marca-passo, só para segurar a frequência, vamos falar disso na próxima aula de arritmia. Nós temos ressincronizador cardíaco, que só sincroniza, é na insuficiência cardíaca, e nós temos o cardiodesfibrilador implantável, tá aqui, ó, CDI, cardiodesfibrilador. Não trata nada, ele só aborta morte súbita, ok? Todos os pacientes com insuficiência cardíaca grave, fração de ejeção menor que 35, com TV ou FV, teve uma parada cardíaca que foi abortada, esse paciente merece um CDI. Hoje nós temos aparelhos que faz tudo. Ele é marca-passo, ressincronizador e cardiodesfibrilador. Lógico que custa mais de 100 mil, mas tem, tá? Muito bem. E se ainda persistirem os sintomas, apesar do tripé, eu posso associar hidralazina com nitrato. Aqui, ó, nitrato com hidralazina, ok? Não deu certo, eu posso considerar uma digoxina. Posso considerar um dispositivo ou um transplante cardíaco. Então, isso, cada caso é um caso, ok? A nossa diretriz de 2018 fala a mesma coisa. Olha lá, aqui ele já coloca terapia tripla, se a fração de ejeção é menor que 45. IECA, beta-bloque e espironolactona. Reavalia, permanece sintomático, mantém a terapia tripla e vai reavaliando esse paciente. No começo eu reavalio de mês em mês. Depois ele vai de 3 a 6 meses. Continua sintomático? Vamos avaliar outras estratégias, então, tá? Que estratégias? Eu posso trocar, se a fração de ejeção for, agora subiu para 45 a fração de ejeção. Se a fração de ejeção for menor que 45, eu substituo IECA por sacubitril valsartana. Se a fração de ejeção for menor que 35, a frequência cardíaca maior que 70, eu inicio ivabradina. Se não está melhorando, eu associo nitrato e hidralazina. Hoje a gente não respeita isso aqui. Mesmo na fração de ejeção preservada, você pode pôr, tá? Se o paciente for afrodescendente, autodeclarado, né? Ainda assim, eu posso, já de cara, começar com nitrato. Eles não respondem bem com enalapril, nem BRA. Se a fração de ejeção for menor que 45 e ele tem fibrilação atrial, essa é a indicação da digoxina hoje. Fração de ejeção de 45 ou menos, com fibrilação atrial, digoxina. Se tiver fibrilação atrial, não pode ivabradina. E naquelas condições que eu falei, você tem disponível o TRC. E se o paciente for isquêmico, com fração de ejeção menor que 35, com arritmias graves, você está autorizado a implantar um CDI, tá? Eu tenho alguns pacientes com CDI. Lembrando que, paralelamente, eu tenho o diurético, que é a furosemida. Beleza, turma?
Muito bom. E aqui só uma historinha do sacubitril valsartana, eu nem vou falar, porque a Renatinha vai falar bem para vocês. Ela vai falar tudo do sacubitril. Das gliflosinas, ela também vai falar. Pacientes com doença cardíaca grave, essa é a diretriz americana, tá? Eles usaram a dapagliflozina. Na nossa diretriz, olha só, a nossa diretriz é de 2018, né? É a primeira evidência de benefício das gliflosinas em não diabéticos, o que deve ampliar a indicação, não se limitar pela hemoglobina glicada. Ainda não recomendo usar inibidores do SGL nos pacientes que não tenham diabetes, isso na nossa diretriz. A Europa já está usando. Nós também já estamos off-label, fora da diretriz, se assume o risco, né? No Brasil, então, essa dinâmica pode ser ainda mais complicada, eu tirei isso da diretriz. No entanto, muitos especialistas acreditam que, em breve, o tratamento padrão da ICFER será composto por beta-bloqueador, sacubitril valsartana, espironolactona e um inibidor de SGLT, no lugar dos diuréticos de alça. Não, a gente não está pondo no lugar, a gente está deixando junto também. Ok? E tem umas drogas para sair ainda, ó. Uma nova droga para tratar a insuficiência cardíaca. Parece que é um inotrópico, melhora a entrada de cálcio no miocárdio. Tudo bem? Bonitinho isso, né? Vocês estão vivendo as novas drogas, os novos estudos para a insuficiência cardíaca. É legal quando você participa, você vivencia isso. Vejam, eu sou tia, né? Tenho 51 anos. Eu e a tia Heloísa, a gente viveu uma outra transição da insuficiência cardíaca. Eu fiz farmácia e bioquímica em 1990, ela foi minha professora. E eu me lembro da Elo me dando aula de insuficiência cardíaca assim: cuidado, pacientes com insuficiência cardíaca não podem usar beta-bloqueador, era contraindicado, caía em prova. E depois nós duas vivemos o quê? O contrário, a redução da mortalidade pelo beta-bloque. Então, o beta-bloque hoje não se discute, é droga de insuficiência cardíaca. Sai na insuficiência cardíaca aguda, mas volta depois. E agora nós estamos vivendo, vocês estão vivendo uma fase em que estamos conhecendo as gliflosinas e estamos conhecendo o sacubitril valsartana, tá ok? Isso é muito legal. Aqui só mostrando o dispositivo de assistência ventricular, né? Esse paciente, gente, é um ventrículo artificial. Por que não põe todo mundo? Não, esse paciente fica internado em UTI, não pode sair da UTI. Ele fica lá na UTI, às vezes ele morre lá com esse dispositivo, não aguentou esperar o transplante, tá? Terapia de ressincronização, leiam lá na diretriz sobre ele, é bem bonitinho. Para quem que a gente põe hoje? Para quem tem insuficiência cardíaca, 10 horas já, com fração reduzida, ritmo sinusal, bem cansado, já não está respondendo mais a todo o tratamento clínico otimizado, e a duração do QRS tem que ser maior que 150. Eu não vou pôr isso na prova. Isso nós vamos discutir lá no 6º ano na cardiologia, tá bem? Muito bem. Cardiodesfibrilador implantável, não trata insuficiência cardíaca, só aborta a morte súbita, só deixa o paciente vivo, né? Se ele tiver uma parada, ele recupera o paciente, ok? Tem algumas indicações, também não precisamos falar hoje. Não se coloca CDI em quem está para morrer. Por quê? Porque vai implantar tudo, vai gastar 200 mil, o cara tem uma neoplasia terminal, já está até com morfina, e está fazendo arritmia grave. Não, gente, não vamos fazer isso. Ah, isso é interessante. Nós fazemos transfusão de sangue, ferroterapia, em pacientes com deficiência de ferro, ferritina menor que 100. O meu paciente, aquele que eu falei para vocês, que eu iniciei, entresto para ele, a ferritina dele está 110. Então, eu deixei. Mas eu fiz uma ferroterapia via oral para ele. Então, se a ferritina tem que ficar alta, porque a anemia descompensa muito o coração. E a insuficiência cardíaca, ela faz muita depressão miocárdica, de medula óssea. Então, precisa cuidar da anemia desses pacientes. Certo? E, como eu sempre termino a aula, a insuficiência cardíaca ainda é uma doença muito grave, é um problema de saúde pública com alta mortalidade. Pouco se sabe ainda sobre o melhor manejo. Ah, mas eu vou mudar esse slide. Começamos. Ixi, esse aqui é o teclado da Maria Júlia, em inglês, não tenho cedilha. A mudar esse panorama.
com as novas drogas. Ok, turma? Espero que vocês tenham, que eu tenha ajudado. É uma aula muito legal, insuficiência cardíaca. Depois a gente faz a insuficiência cardíaca aguda, e aí o raciocínio fica bem mais claro. E quando vocês chegarem na emergência, espero que vocês lembrem de mim. Vocês vão ver um paciente com baixo débito, olha, paciente da Lu, paciente com insuficiência cardíaca aguda. Precisamos vasodilatar, precisamos venodilatar, dar um inotrópico, tira o beta-bloqueador agora, depois a gente devolve, e assim a gente vai conversando. Ok? Ok, professora, muito boa aula. Que bom, que bom. Então vamos parar de gravar.